Olá, alunos e alunas do Camil. Esta é uma aula de reposição, de uma certa forma, daquele conteúdo que ficou pendente do primeiro trimestre, ou seja, a revisão de Baixa Idade Média, a revisão de Idade Média que a gente faz no itinerário militar. Houve uma série de problemas e, por isso, nós perdemos aulas. Algumas turmas conseguiram chegar quase ao finalzinho do conteúdo, mas outras não. Então, eu vou retomar a nossa matéria do início de Baixa Idade Média, de urbanização, e seguir até o final. Eu peço que todos assistam essa aula, é uma aula de revisão, é uma aula de reforço de um conteúdo que é cobrado nas PSECs, ok? Estamos usando aquele conjunto de slides que está lá no AVA, tá? Então, peguem os slides, é aquele grande resumo. E é em cima deles que a gente vai trabalhar esta aula. Século XI começa aquilo que a gente chama de Baixa Idade Média, que segue até o século XV. Mas o século XI e o XII, principalmente, são marcadas por grandes mudanças dentro da Europa. Tá? É o chamado momento de renascimento urbano e comercial. A cidade não morreu, mas as cidades elas tinham um papel insignificante dentro da Europa Ocidental, especialmente na França, na Inglaterra. Você praticamente não tinha, na Alemanha, hoje, você praticamente não tinha cidade nenhuma, tá? As cidades, elas estavam concentradas, principalmente nas regiões do Mediterrâneo, as cidades mais expressivas, e havia regiões inteiras onde era só campo, tá? O século XI, ele vai presenciar algumas transformações. Vamos começar pelo fim das invasões. O final do Império Carolíngio ele está associado a novas levas de invasão. Os povos eslavos que chegam pressionando do leste, os magiares que vão se estabelecer na região onde hoje é a Hungria, e os vikings, principalmente, atacam várias regiões da Europa, acelerando o processo de interiorização, de feudalização. As pessoas elas fogem para o interior e se colocam sob a proteção de um grande senhor, muitas vezes, que é quem vai governar aquela região em nome do rei, que tem pouquíssimo poder. Estamos agora no século XI. Quem chegou, chegou, e durante alguns séculos não vai chegar mais ninguém nesta Europa, tá? É importante a gente ter isso em mente. Durante o século XI também, nós vamos ter algumas alterações climáticas, que não tem nada a ver com a atuação do ser humano, mas que vão impactar positivamente a produção agrícola. Então, nós vamos ter um aumento da produção. Se a produção aumenta, você tem mais comida. Então, pela primeira vez em muito tempo dentro dessa Europa, você trabalha com a possibilidade de ter o excedente. E excedente, o que sobra, permite um maior enriquecimento daqueles que são os grupos dominantes da sociedade, então a nobreza, a igreja, mas também vai permitir que esse camponês tenha o que trocar pela primeira vez e possa se alimentar melhor também. Nessa esteira do temos menos, não temos mais invasões, mudanças climáticas possibilitam o aumento da produção, as pessoas estão com a barriguinha mais cheia, elas não precisam ter o medo presente o tempo inteiro de que vão sair para o campo, quando voltar não vão encontrar sua casa, ou vão estar na missa e de repente o inimigo vai vir e vai atacar e sequestrar parte da população e levar como escravizado ou ocupar a sua terra. Elas vão conseguir pensar e criar coisas ou recriar coisas. Então vai ser aperfeiçoado o arado, vai ser criado um novo arado chamado charrua, um arado de ferro que consegue fazer sulcos mais profundos na terra, revolver melhor a terra. Vai se aperfeiçoar a forma como esse arado ele é engatado nos animais, nos bois, ao invés de um boi só, 2 bois ou um cavalo. Vão se aperfeiçoar, por exemplo, os moinhos de vento, os moinhos de água. A ideia de rotação de culturas de 3 campos. Uma parte do campo sempre descansa, outras 2 partes são utilizadas e assim nenhuma delas se esgota, porque você não vai plantar trigo o tempo inteiro no mesmo campo, ou cevada. Isso possibilita também uma melhoria na produção. E nós temos a necessidade de novas terras. As primeiras terras a serem incorporadas são na vizinhança do próprio feudo, ou dentro dele. Pântanos vão ser drenados, florestas serão derrubadas, às vezes territórios que tinham sido abandonados nesse processo de interiorização vão ser recuperados, é o que a gente chama de arroteamentos, ok? De qualquer forma, população cresce,
produção cresce. Se você tem gente demais no feudo, é possível liberar parte dessa mão de obra para onde? Para a cidade, para o burgo. Normalmente, as cidades eram chamadas de burgos, locais fortificados. A ideia de que era um local onde morava gente e tinha uma muralha. Toda cidade, para ser cidade, na antiguidade, na Idade Média, tem que ter muralha, tá? Tem que se proteger. É uma sociedade sob ataque, tá? Essa era uma ideia presente. Veja, alguns senhores feudais liberam parte dos seus camponeses. Ele compensa pagando alguma coisa? Normalmente sim, mas ele não vai fazer questão de que um camponês que tenha, sei lá, 3, 4 filhos, possa mandar um filho para a cidade para que ele seja artesão ou para que ele seja comerciante, vai ser aprendiz de algum comerciante ou de algum artesão. Não é um problema, tá? E há também aqueles que fogem para a cidade. Há um ditado na época: a cidade tem cheiro de liberdade. Então, gente que foge para a cidade, porque na cidade ele vai ter maiores possibilidades do que sendo um servo preso à terra e a um senhor. Mas não se esqueçam de forma nenhuma que, mesmo com a cidade, essa sociedade é uma sociedade rural. E quem domina esta sociedade é a nobreza. Seja a nobreza laica, ou seja, aquela nobreza duques, condes, marqueses, seja a nobreza religiosa, bispos, arcebispos, cardeais, abades, etc. Tá? Um fenômeno ligado a essa dinamização da economia, que vai permitir que o dinheiro comece a aparecer com mais frequência nas transações, não vai ser só a troca, mas vai ser também a venda e a compra, é o início do estabelecimento das chamadas feiras. O camponês tem o que trocar, vender. Ele vai para onde ele possa fazer isso. As muralhas de um determinado castelo, os arredores de uma abadia importante, a encruzilhada de estradas que vêm de vários lugares. E aí, nesses lugares também vêm os comerciantes. As feiras, e aqui é uma representação moderna da principal feira medieval, que é a Feira da Champagne, na França. As feiras, elas não aconteciam num dia só. Às vezes elas duravam 3 semanas, 4 semanas. E essas feiras, elas precisavam ser abastecidas não somente de produtos, mas de serviços. Se pessoas vão ficar muito tempo num determinado lugar, você vai precisar do ferreiro, você vai precisar de gente que traga diversão, dos cantores, das peças de teatro, ambulantes, vai precisar da comida de rua. Então, as feiras eram grandes eventos que poderiam, inclusive, impulsionar o crescimento das cidades ao seu redor. Tá? Ou poderiam gerar uma cidade onde você tem uma feira, nascer uma cidade ali atrelada àquela feira, ok? Bem, a cidade é principalmente o lugar do artesão e do comerciante. Mas o bispo mora na cidade? Sim, normalmente o bispo mora na cidade que você tem a catedral. Nas cidades você tinha muitas vezes o castelo de um determinado nobre, que ele passava parte do ano ali. Você tinha guarnições de soldados, mas a cidade é lembrada principalmente por aqueles que trabalham nela, pelos burgueses. Burguês, nesse momento, não é classe social, tá? Burguês é simplesmente quem mora na cidade, quem na cidade vive. E artesãos e comerciantes, eles se associavam naquilo que a gente chama de corporações de ofício. Corporação de ofício, associação de trabalhadores do mesmo ofício, isto é, da mesma profissão. Corporação de ofício é sinônimo de guilda, mas já apareceu questão nas PSECs, distinguindo corporação de ofício é do artesão e a guilda é do comerciante. Então estejam atentos àquilo que a questão está direcionando, principalmente uma questão de faça associação de A, B, etc. Qual que a afirmativa está correta? Pode ser que apareça, pode ser, não quer dizer que vá, mas a rigor são sinônimos. Dentro da corporação de ofício, você tem o mestre, que é o dono da oficina, ou dono do negócio, no caso de um comerciante. Ele é que sabe fazer todo o serviço, desde a seleção da matéria-prima até colocar essa matéria-prima acabada no mercado. Ele é dono do lugar onde as pessoas trabalham. E, claro, além de ser dono do lugar, ele é dono das suas ferramentas e do conhecimento que é adquirido.
O artesão é aquele sujeito que sabe fazer todo o processo, ele foi formado, ele se formou ali dentro da corporação, ele trabalha para um mestre na sua oficina, ele é dono das suas ferramentas. Ele sabe fazer o produto e ele é dono das suas ferramentas. Ele não é dono somente, como na sociedade industrial, da sua força de trabalho, tá? Espero que vocês consigam fazer a ponte, porque na base vocês estão vendo o desmonte disso daqui e no itinerário como isso aqui foi montado, ou seja, o sistema de corporação de ofício. Nós temos também na corporação o aprendiz. O aprendiz normalmente mora na oficina, está sob a tutela do mestre, ele está aprendendo aquela profissão. O aprendizado pode demorar 2, 5, 7, 10 anos, depende daquilo que você vai fazer. O aprendiz, ele sonha um dia em ter sua própria oficina. Pode ser um garoto ou garota da cidade, como pode ser alguém que tenha sido mandado do campo para a cidade para aprender a profissão. E nós temos também o jornaleiro, que é aquele que trabalha por jornada, por diária, do francês jour, jour é dia, tá? Ele não pertence à corporação, ele faz vários serviços aqui e ali, mas ele também sonha, muitas vezes, em fazer parte dessa corporação de ofício, em se tornar aprendiz, tá? A corporação de ofício controla preços, regula a qualidade, impede a competição entre as oficinas, pratica monopólio, ou seja, usa de estratégias para impedir que outras corporações vendam naquela cidade e também para, caso isso aconteça, o preço do que vem de fora seja mais alto do que é produzido na própria cidade. São todos princípios anticapitalistas. Por isso que o surgimento do capitalismo ele vai levar à perseguição e o colapso das corporações de ofício, porque as corporações de ofício elas impedem competição, elas regulam o lucro, tudo aquilo que o capitalismo, na verdade, ataca. Porque o capitalismo é baseado na ideia de livre concorrência, da ideia da busca do lucro, etc, etc, etc. Além disso, a corporação de ofício ela é uma organização de auxílio mútuo. Um membro ajuda o outro. Se um adoecer, o outro ajuda para que ele não passe necessidade. Por exemplo, a ideia da maçonaria, ela deriva da corporação de ofício, em que não basta você querer entrar para você entrar, você tem critérios para que você faça parte, mas uma vez que você faça parte da corporação, você é um irmão e deve ser auxiliado pelos outros. Um irmão apoia o outro, tá? Além disso, a corporação ela protege os órfãos e as viúvas dos membros da corporação, caso necessário, tá? Dentro desta sociedade urbana, há várias profissões. E algumas profissões, elas são mal vistas. E quem diz que uma profissão é mal vista ou bem vista é a igreja, tá? Então, por exemplo, citar duas profissões, e basta pra gente. A medicina é uma das profissões mal vistas. Ela não é proibida aos cristãos, mas ela é desaconselhada aos cristãos. E assim vai ser por um bom tempo. Dois motivos. Motivo 1, porque a leitura que a Igreja Católica faz de textos do Antigo Testamento durante esse período vai entender que o sangue contamina. O médico vai mexer com sangue, o médico é alguém que vai estar sempre contaminado. Então, por exemplo, um religioso não deveria ser médico, mas vocês vão achar alguns que eram. Inclusive, houve papas que tinham sido médicos, mas enfim, a princípio era uma profissão mal vista. A medicina, ela também era mal vista por um outro motivo. A leitura dos textos antigos gregos, que colocavam a medicina como trabalho manual. E também nessa leitura medieval, o castigo de Adão, quando ele é expulso lá do paraíso, é trabalhar com as suas mãos. Então, quanto mais próximo do trabalho manual você estivesse, mais pecador você seria. Por isso, os cristãos normalmente evitavam a medicina. A medicina era a carreira menos desejada na universidade medieval e muitos dos mais importantes médicos do período eram judeus, porque os judeus estavam fora da igreja. Eles não eram cristãos, eles não estavam submetidos a esses estigmas que os cristãos estariam,
E, ao mesmo tempo, eles faziam uma leitura diferente dos próprios textos da Bíblia. Então, não havia essa ideia de contaminação por ser médico. O médico é quem presta um serviço fundamental. Outra atividade, que era uma atividade mal vista, é a atividade bancária. A do comerciante. Então, o banqueiro, ele empresta a juros. O banqueiro é alguém que vai estar associado, na lógica da época, ao ladrão, que está roubando dos seus. Da mesma maneira que o comerciante. Então, se vocês lembrarem lá da antiguidade grega, do ano passado, que vocês estudaram, Hermes, Mercúrio, filho de Zeus, ele era o mensageiro dos deuses, das asinhas nos pés e no capacete. Ele era o deus dos mentirosos, ele era o deus dos comerciantes, ele era o deus dos ladrões. Então veja como na ideia da antiguidade isso passa para a Idade Média, comércio, mentira, roubo estão muito próximos. É aquele que compra por um preço e vende por outro. Ele está cobrando o tempo, e o tempo é algo que pertence a Deus, ele está roubando do próprio Deus. Então, ser comerciante não era algo que fosse bem visto pela nobreza, pela igreja, você tinha que estar longe disso. E ser banqueiro era alguém que estava muito próximo dessas atividades também ruins. Como os judeus, em muitos lugares da Europa, eram proibidos de ter terra, estavam sujeitos a perseguições o tempo inteiro, o que acontecia é que eles acabavam indo para essas profissões que os cristãos não deveriam ou não poderiam exercer. E, claro, se você tem as suas propriedades em bens móveis, se você for perseguido e houver a chance, você pode levar com você. Se você for dono de terra, você não tem como levar a terra com você. Mas, enfim, além dos judeus, as atividades bancárias eram também exercidas por cristãos, como os italianos. E na Idade Média era muito comum que reis, nobres, etc., a igreja, inclusive, gente da igreja, que não queriam ou não podiam pagar as suas dívidas, perseguissem ou matassem o banqueiro. Então, os italianos foram expulsos da França uma ou duas vezes. Os judeus, eles foram expulsos de vários países pelos mais diferentes motivos. Por isso, quando vocês forem estudar a Segunda Guerra Mundial no ano que vem, vocês vão ver, por exemplo, que muitas das maiores comunidades judaicas estavam no leste da Europa. Então, a parte leste da Alemanha para o Oriente, Polônia, Rússia. Ah, eles optaram por ir para lá? Não, é porque durante séculos você vai empurrando populações judaicas para o leste. Expulsa da Espanha, expulsa de Portugal, expulsa da Inglaterra, expulsa da França, e aí eles vão indo cada vez mais para o Oriente, tá? Bem, existe uma forma de arquitetura que é típica da cidade, que é o gótico, tá? Então, o românico, que a gente viu quando falou de feudalismo, é aquela arquitetura fechada, aquela arquitetura de quem está sempre sob ataque. Então, paredes grossas, a arquitetura ela é muito mais horizontal, ela é mais baixa, janelas pequenas. Essa aqui não. Ela é a expressão do otimismo da cidade, que é dinâmica, que cresce. A ideia que vai ser muito presente é que Deus é luz. Então, tudo aponta para cima, tudo é vertical. Inclusive, as formas de escultura também são verticais, são esticadas. Você vai ter os vitrais para filtrarem essa luz, porque as janelas das catedrais góticas são grandes, são amplas. Se vocês olharem ali aquela catedral, que é a Catedral de Reims, onde os reis da França eram coroados e foram coroados por séculos, aquela catedral tem duas torres bem diferentes. São duas torres góticas, é evidente, mas são bem diferentes. Por quê? Porque às vezes eu demorava décadas e décadas para terminar uma catedral. Então, o estilo arquitetônico ia mudando no decorrer daquele período, e a própria construção refletia isso. Agora, quanto mais luxuosa, quanto mais maravilhosa, quanto mais fantástica fosse uma catedral, aquilo era a maior demonstração de que o povo da cidade era humilde e que doava, principalmente, a Deus parte da sua riqueza. Era um sinal de humildade. Quanto maior a catedral, maior a humildade do povo que tinha dado tudo o que tinha para construir aquele monumento à fé, tá? Muito bem. Um outro fenômeno ligado ao renascimento urbano e comercial são as cruzadas. Cruzadas são expedições militares convocadas pela igreja. Um rei quer ir em cruzada, ele vai falar com o Papa, ele vai pedir para o Papa convocar, autorizar. Ou no máximo, no mínimo um bispo, para que ele autorize aquela expedição. Tá?
Um rei não convoca uma cruzada, ele sai numa cruzada. Um duque não convoca uma cruzada, ele sai numa cruzada. Quem convoca a cruzada é a igreja. E as cruzadas elas eram compreendidas como expedições religiosas, como peregrinações, só que eram peregrinações armadas. E a ideia da cruzada é recuperar um território que se acreditava que pertencia aos cristãos e estava nas mãos de pagãos, então gente que não conhece a religião cristã, então que professa outra religião e não conhece, ou de infiéis, então gente que conhece o cristianismo e rejeita, infiéis, os muçulmanos principalmente, tá? Ou na mão dos hereges, então aqueles que são cristãos e que se desviaram do que seriam os princípios da Igreja Católica. Então você vai ter cruzadas nessas três situações, tá? Mas é uma expedição convocada pela Igreja. A primeira cruzada, ela foi convocada em 1095 pelo Papa Urbano II. Então, final do século XI, esse processo de crescimento está todo vapor, tá? E ela é convocada porque chega um pedido de socorro do imperador bizantino dizendo que eles estão correndo o risco de serem conquistados pelos muçulmanos, tá? A conquista de Constantinopla era algo que os muçulmanos queriam, desejavam e vão conseguir, tá? Mas não nesse momento. Conquistar Constantinopla poderia fechar todo o comércio com o Oriente, né? A chegada de. Havia muita coisa envolvida no fechamento de Constantinopla, questões que eram de ordem econômica, política e religiosa também. Então, os cristãos do Oriente pedem socorro. E, ao mesmo tempo, chegava gente vinda de Jerusalém, ou vinda da Terra Santa, que tinha tentado peregrinar a Terra Santa, porque, por mais que as pessoas associem a Idade Média às pessoas paradas no mesmo lugar, isoladas, as pessoas viajavam. Né? As pessoas iam em peregrinações religiosas. Quem tinha um pouquinho mais de dinheiro ia a Roma. Quem tinha mais dinheiro ainda ia a Jerusalém. Tá? Bem, que os cristãos não estavam conseguindo peregrinar a Jerusalém. Por conta disso, o Papa convoca a cruzada. Essa primeira cruzada é chamada de Cruzada dos Príncipes, tá? E ela foi bem sucedida na medida em que ela conquista Jerusalém e os arredores. Junto com essa primeira cruzada, partiu uma outra cruzada, que é a Cruzada dos Pobres. Então, quando o Papa convoca, ele convoca a sociedade para a cruzada. Ele não convoca só os nobres. E você vai ter, né, um homem pobre que vai liderar um monte de gente pobre, que também vai para Jerusalém em peregrinação militar, né, religiosa e militar, para tomar Jerusalém. Só que eles vão ser massacrados pelo caminho, eles não chegam a Jerusalém. A cruzada oficial chega. E oficialmente, que fique claro, são 8 cruzadas, tá? As extraoficiais que são mais lembradas é esta cruzada, a dos pobres, que vai junto com a primeira cruzada, sai ao mesmo tempo, por caminho diferente, e a cruzada das crianças, que é uma grande tragédia que já acontece no século XIII. As cruzadas vão do século XI ao século XIII. As cruzadas são expedições religiosas, as motivações são religiosas, são, mas elas vão ter uma função importante, que é jogar esse excedente demográfico para fora da Europa. Pense que se o camponês está se reproduzindo mais, o nobre está se reproduzindo muito mais. E não há feudo para todo mundo. Se você mantém homens que são treinados para a guerra, homens adultos, treinados para a guerra, confinados dentro de um território, sem a possibilidade de ter acesso a bons casamentos, a feudos, etc., você vai ter guerra, você vai ter problemas. Joga esse pessoal para fora da Europa. E a cruzada vai ter essa função. Desvia a violência de dentro da Europa para fora da Europa, nesse caso, contra o inimigo comum, que eram os muçulmanos. A maioria dos cruzados são franceses. Por isso que os muçulmanos chamam os cruzados de francos. E para os muçulmanos, como é que vai ser lida a cruzada? É uma agressão. Uma agressão que eles não procuraram, tá? E na leitura mais contemporânea, teve uma questão da SpaceX, está no exercício que eu coloquei lá para vocês, naquela coletânea, que vai dizer, olha, como é que os muçulmanos leem a cruzada? Eles leem como agressão, a primeira agressão imperialista, ou seja, dos ocidentais tentando tomar o que era deles. E veja, se vocês lembram, e eu vou botar, vai entrar na aula em algum momento agora, né, uma imagem ou até um filme, vocês lembram dos ingleses que foram para a última Copa e que cismaram de querer assistir a um jogo vestidos de cruzados e eles foram presos e mandados de volta para a Inglaterra? Então, a ideia do cruzado
no mundo muçulmano é o inimigo, né? O inimigo que veio nos oprimir sem que nós tivéssemos feito nada, porque para os muçulmanos Jerusalém também lhes pertence, tá? Esse mapinha que vocês estão vendo aí é um mapinha da rota da Primeira Cruzada, tá? Então, e mostrando os territórios correspondentes a cada um desses três grupos, né? O que está em amarelo são os católicos ocidentais, o que está em rosinha claro é a igreja grego-ortodoxa. Veja que os bizantinos ainda estão dentro da Itália nesse momento, no sul da Itália. E o que está nesse verde musgo são as regiões dominadas pelos muçulmanos. A Primeira Cruzada, ela vai conquistar uma série de territórios, ali Edessa, Antioquia, Jerusalém, ela conquista uma série de territórios e nesses territórios vão ser estabelecidos feudos, submissos ao reino de Jerusalém. Tudo vai ser organizado à moda francesa feudal, feudalismo francês. Durante as cruzadas vão ser criadas as ordens de cavalaria. A ordem de cavalaria mais famosa é a Ordem dos Templários, os Cavaleiros do Templo. Hospitalários e templários são criados no contexto da Primeira Cruzada. Os hospitalários, diferentemente dos templários, que foram extintos, perseguidos, massacrados, né? E só não desapareceram totalmente porque alguns desses templários foram recebidos em Portugal e se integraram à chamada Ordem de Cristo. Então, o rei de Portugal acolhe esses templários, mas eles não vão poder mais ser templários porque a Igreja Católica acabou com a Ordem dos Templários. A Ordem dos Hospitalários existe até hoje, são os Cavaleiros de Malta. Tá? Aqui em Brasília tem a sede dos Cavaleiros de Malta, que governam a Ilha de Malta, que fica ali na W3 Norte. Seguindo, subindo para o final da W3 Norte, tem ali, que seria a sede dos Cavaleiros de Malta. Nós temos a Ordem também de São Tiago da Espada, a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, que também vai atuar na Cruzada, mas a partir da Terceira Cruzada são cavaleiros teutônicos, teutões, alemães, ou seja, da região do Sacro Império, tá? E nós temos ordens de cavalaria que surgem lá também na Reconquista. E ali também está a Ordem do Santo Sepulcro. O Santo Sepulcro, templários e hospitalários surgem na Primeira Cruzada, todos ligados à questão da proteção dos lugares sagrados de Jerusalém. Os templários eles vão se tornar muito ricos e, junto com os italianos e os judeus, eles também vão exercer atividades bancárias. Agora, algo muito importante sobre a questão das ordens de cavalaria. A igreja proibia os sacerdotes derramarem sangue, ou seja, um bispo não poderia ser soldado e você tem condenações repetidas a isso. Vai ser aberta uma exceção. No caso aqui, eles são cavaleiros e são padres. Eles são o único grupo, né, das ordens da Igreja Católica que tem a permissão, mesmo sendo padres, de guerrearem, de serem soldados. Mas os outros votos eles fazem todos. Eles não podem casar, voto de pobreza, etc. Todos os outros, mas eles têm essa exceção. É uma excepcionalidade das ordens de cavalaria, tá? Muito bem. Primeira cruzada deu certo, na medida que conquista Jerusalém, funda o reino de Jerusalém e vai criar uma série de estados ali feudalizados, mas os muçulmanos vão reagir logo em seguida, daí convoca essa segunda cruzada, que não vai ter impacto de forma nenhuma nos acontecimentos. A situação dos cristãos na região da Palestina, Jerusalém, vai se deteriorando, da Síria, ela vai se tornando cada vez mais complicada. E entre a segunda cruzada e até o motivador da terceira cruzada vai ser a ascensão do Saladino. Saladino vai ser a maior liderança muçulmana dentro das cruzadas. Ele não é árabe, ele é curdo. Então, veja aí, os curdos são muçulmanos, mas não são árabes. E Saladino é um líder muito curioso, uma figura muito curiosa, porque todo mundo fala bem dele, né? Os cristãos falam bem dele, os muçulmanos falam bem dele, ou seja, os amigos e os inimigos o consideram. Então, é uma figura muito curiosa, assim, muito mesmo. E ele vai derrotar os cristãos na Batalha de Hattin em 1187 e recupera Jerusalém. Por conta disso, se convoca a Terceira Cruzada, que é uma das cruzadas mais famosas. É a Cruzada dos Reis. Ela vai reunir o rei da França, Filipe Augusto, o rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, e ela é liderada pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, Frederico Barba Ruiva, que morre na cruzada. Ele já estava bem idoso, ele não morre na guerra. Há um incidente lá que envolve
entrar dentro d'água com o corpo quente, depois de uma longa jornada, o sujeito tem um piripaque e morre. Enfim. E o grande líder dessa cruzada acaba sendo Ricardo Coração de Leão, que é um grande guerreiro e que vai aí estabelecer, né, uma disputa com Saladino de táticas, estratégias. Ricardo, né, consegue alguns avanços para os cristãos e, no final das contas, ele vai negociar um acordo. Já houve uma questão da SpaceX sobre isso. Tá? Ricardo e Saladino, depois de muito vem, vai, luta aqui, luta ali, que não havia grande avanço para nenhum dos lados, eles negociam um acordo em que Saladino vai garantir, né, que os cristãos possam manter os territórios que eles têm na Palestina, mas Jerusalém vai ficar na mão dos muçulmanos e os cristãos que estivessem desarmados poderiam peregrinar a Jerusalém. Ricardo se dá por satisfeito, ele tem muitos problemas a resolver em casa, ele vai embora. Acabou a Terceira Cruzada. Então, Jerusalém pode, de novo, ser visitada pelos cristãos, mas não há mais reino de Jerusalém, tá? Jerusalém agora pertence aos muçulmanos. A Quarta Cruzada é outra cruzada muito peculiar, porque ela deveria partir para a Terra Santa, ela deveria se dirigir ao Egito. A partir de agora, quarta, quinta, sétima, oitava cruzada vão se direcionar ao Egito. Pensando, conquistamos o Egito, conseguimos recuperar Jerusalém em seguida. Mas, ao invés de irem para o Egito, os membros da Quarta Cruzada, que são principalmente franceses e italianos, quem patrocina, né, são os comerciantes italianos, eles vão atacar Constantinopla e vão conquistar Constantinopla, ou seja, uma cruzada que deveria ir para a Terra Santa, mas que vai conquistar um território cristão, vai fundar o Império Latino de Constantinopla, que vai durar aí por quase 60 anos, e vai fazer com que a animosidade entre cristãos ocidentais e cristãos orientais ela aumente. Os cristãos ocidentais depois vão ser expulsos, mas a imagem deles vai ficar muito riscada e isso serve até para debilitar ainda mais o Império Bizantino, tá? Que já estava sendo atacado, olhem esse mapa, ao norte pelos eslavos, pelos búlgaros, pelos sérvios e pelos muçulmanos, e agora os cristãos ainda atacam e conquistam Constantinopla. E isso foi um grande baque, porque o Papa que convocou a cruzada foi o Papa mais poderoso da Idade Média, e ele se sente traído, Inocêncio III se sente traído pelo que foi feito. Tá? Aqui é uma imagem, né, de Luís, rei da França, Luís IX, que tem uma auréola ali de santo porque ele é o responsável pela sétima e pela oitava cruzada, ele vai ser capturado, inclusive, na sétima cruzada, e vão ter que pagar o resgate dele. Lembrem que o dever do vassalo é pagar o resgate do seu suzerano. Então, o rei estava na guerra, estava na cruzada, ele vai ser capturado e os seus vassalos vão ter que pagar o resgate. Aí ele não se dá por satisfeito, ele volta para uma oitava cruzada, ele morre na cruzada e depois ele vai ser canonizado, ele vai ser transformado em santo porque ele vai morrer como mártir, lutando pela fé, etc. Essa é a leitura, tá? Quinta cruzada é a única cruzada em que a gente vai ter algum interesse de alguém em pregar o cristianismo aos muçulmanos, é a cruzada que Francisco de Assis, São Francisco, vai. A Sexta Cruzada, ela vai ser liderada pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, neto do Barba Ruiva, que é o Frederico II, que estava em briga com o Papa. Ele foi excomungado, vocês lembram? Excomungado, expulso da igreja, e ele nem vai levar isso muito a sério. Ele tinha muito poder, ele confiava nos seus vassalos e ele era um sujeito extremamente culto. E ele vai negociar com os muçulmanos e vai retomar Jerusalém sem derramamento de sangue. Então, o Papa fica profundamente ofendido, mas isso também não vai durar muito. Jerusalém vai ser perdida, mas não pelo Frederico II depois, tá? Bem, e algo importante: quem fosse para a cruzada tinha perdão para todos os seus pecados e todos os seus crimes. Então, vamos supor que você tivesse praticado um assassinato, você poderia ter sido condenado à morte, mas você ia para a cruzada e, por estar na cruzada, você estaria aí com seus pecados todos perdoados, né? Você se salvaria disso só por ter ido à cruzada, só por ter tomado a cruz. Então, cruzada era aquele que tomava a cruz e ia para a guerra, tá? A Guerra Santa, né, por assim dizer. Muito bem. Como é que a gente pode ler as cruzadas? Como início da expansão europeia.
Então, a Europa, desde o final lá do século, desde o século III, ela vinha se fechando, a crise do Império Romano, ela vinha encolhendo. Aí, a partir do século XI, ela começa a se abrir. Com as cruzadas, ela vai se abrindo e depois, com a expansão marítima e comercial, ela explode para a Ásia, para a África e para a América, tá? Mas quais foram os desdobramentos das cruzadas? Alguns deles. As cidades italianas passaram a ter um papel muito grande nesse comércio com o Oriente, tá? Nesse comércio que é um comércio rico e importante. Produtos desconhecidos no Ocidente, como cana-de-açúcar e arroz, vão chegar aqui para os europeus, tá? Os europeus vão passar a ter esses produtos, conhecer esses produtos, o algodão, damasco, e vão passar a valorizar esses produtos, tá? Como produtos que, primeiro, pertenceriam a uma elite, né? Os ricos teriam acesso, mas que depois vão ser produtos que vão se tornar muito rentáveis e presentes aí para vários setores da sociedade. As cruzadas não são somente guerra, elas vão possibilitar um comércio também de pensamento científico, de práticas culturais, então ela vai possibilitar um maior contato com os muçulmanos e os bizantinos. É um momento em que vários textos que tinham se perdido na Europa ou nunca tinham chegado na Europa, textos gregos inclusive vão voltar para a Europa e que você vai ter um grande desenvolvimento cultural, científico, intelectual, é o momento da criação das universidades e daqui a pouco a gente vai estar falando de renascimento, então essas trocas são importantes. As cruzadas, elas enfraquecem o feudalismo, seja porque elas dinamizam ainda mais essa economia e essa sociedade, né, com essas idas e vindas, com esse comércio, mas também porque muitas famílias de senhores feudais desaparecem durante a cruzada. Então, o sujeito vai lutar na cruzada, deixa para trás a esposa administrando o feudo, morre lá. Talvez ele não tivesse filhos, essa esposa pode ou não ser herdeira desse feudo, se não for, o feudo reverte para o rei. Se ela fica viúva e ela é herdeira, o rei é que tem que buscar um casamento para essa mulher e ela certamente será casada com alguém que seja aliado do rei. Se há crianças órfãs, é o rei quem vai cuidar desses órfãos. Então, o rei se fortalece, o rei da França em especial se fortalece com esse movimento de cruzada. Os nobres vão, os reis ficam. Mesmo Filipe Augusto lá na Terceira Cruzada é o primeiro a voltar para casa. Ele volta porque ele tem muito mais o que fazer. Inclusive, prejudicar o Ricardo Coração de Leão e tomar os seus feudos. Não é à toa que Ricardo vai correr para fazer o acordo e voltar também. Muito bem. E a Igreja Católica ela sai arranhada desse processo porque as cruzadas não serão bem-sucedidas. Não naquele sentido original delas. Jerusalém continuou nas mãos dos muçulmanos, tá? Aqui, né, um mapa que simplesmente vai mostrar a quantidade de rotas comerciais desse final da Idade Média, a partir do século XIV. Rotas por terra, rotas por mar, rotas controladas pela Liga Hanseática, que é uma associação de comerciantes de cidades, de várias cidades da região, principalmente do que hoje é a Alemanha, e que controlavam principalmente esse comércio lá da região norte, com a Escandinávia e que é a Rússia hoje. Rotas controladas pelos venezianos, pelos genoveses, rotas compartilhadas pelos genoveses e venezianos, são as rotas indo lá para o Oriente, ou vindo ali pela Península Ibérica, e as rotas terrestres e fluviais. Tá? Então, as pessoas comerciavam e vão comerciar cada vez mais, principalmente a partir do século XII. Tivemos cruzada em outros lugares, eu já sinalizei para vocês. A cruzada, né, que vai durar 700 anos, é a Reconquista. E aí tem uma pinha, né, girando. Então, o que é a Reconquista? No século VIII, os muçulmanos invadem a Península Ibérica e conquistam boa parte da região que na época era governada por um povo bárbaro chamado de visigodo. Os visigodos que resistem, eles vão para o norte da Península Ibérica, onde tem Portugal e Espanha, e vão se organizar em pequenos reinos por lá, né? Leão, Navarra e Castela, e desses reinos vai descer, né, do norte para o sul, assim que eu estou falando descer, essas guerras de reconquista da Península Ibérica. Para a Igreja Católica, o que estava acontecendo aí era uma cruzada. Quem fosse lutar na Península Ibérica também teria seus pecados
perdoados. Quem fosse lutar na Península Ibérica poderia talvez ter acesso à terra, feudo. É assim que vai nascer o Reino de Portugal, tá? Nesse processo de reconquista. O condado portucalense vai ser dado a um nobre que vai lutar na reconquista em nome, né, do rei de Leão e que vai receber um território, né, aí onde hoje é Portugal, já apareceu aí. E este nobre veio da onde? Era um dos filhos mais novos do Duque da Borgonha, lá na França, lá no leste da França. O Ducado da Borgonha era riquíssimo, mas o Duque da Borgonha é seu filho mais velho. Então, os filhos mais novos que se virem, tá? Vão procurar o seu feudo. E é nesse processo que se cria Portugal e que, no final das contas, já em 1492, termina a Reconquista. E aí nós temos a unificação da Espanha, Castela e Aragão, se tornando um único reino. E depois o reino de Navarra também incorporado, mas aí já é uma outra história para um outro momento, tá? Outra cruzada, porque vai ter tratamento de cruzada e de repente aparece numa questão surpresa das PSECs, é a cruzada contra os cátaros. Eu cheguei a falar para vocês em sala a igreja cátara, né, ou albigense, por causa da cidade de Albi. Cátaro quer dizer puro em grego, né? Catarina, o nome Catarina é a pura, né? Muito bem. Os cátaros, eles tinham uma igreja cristã concorrente da igreja romana. É isso que acontece. É outra igreja. É uma heresia. Eles rompem com a igreja católica. Eles têm princípios diferentes, ideias diferentes e eles são hereges. Ah, então são hereges que estão ocupando territórios que deveriam ser ocupados pelos católicos. Vale fazer cruzada contra eles? Vale. Normalmente, na Idade Média, as heresias, esses desvios da fé católica, era coisa de gente pobre, era coisa de gente humilde, era coisa de gente que eles diziam assim, poxa, gente que não tem conhecimento da fé, gente ignorante, que ignora os princípios da fé. No caso dos cátaros, a heresia tem gente pobre, tem gente humilde, mas tem gente rica, que tem castelo, que tem exército, que tem feudo. E esses feudos não podem estar nas mãos de quem não é católico. Logo, é legítimo que o rei da França faça guerra a eles. Então, a cruzada contra os cátaros vai ser uma cruzada de reconquista desse sul ou de submissão desse sul ao poder do rei da França. Então, a cruzada contra os cátaros é contra uma igreja concorrente, eles também são cristãos, mas é uma das formas que o rei da França vai utilizar para conseguir finalmente ter controle do sul do que hoje do que era o reino da França e que era uma região de resistência a esse domínio do rei. Tipo, reconhecemos o rei, mas para aí a gente faz do jeito que a gente quiser. A gente tem uma outra língua que não é a língua falada no norte e nós temos nossos próprios costumes. A partir de agora, os cátaros eles vão ser submetidos ao poder, perdão, os cátaros não. A região sul da França vai ser submetida ao poder do rei da França, tá? E os cátaros vão ter que desaparecer. E vai ser uma grande empreitada contra os cátaros, que vai envolver não somente soldados, mas uma nova ordem religiosa, que é a Ordem dos Dominicanos. Tá? Dentro desse momento aí de renascimento urbano e comercial, é preciso falar daquilo que a gente chama de movimento comunal, porque já apareceu questão nas PSECs sobre cidades francas ou cidades livres. Então, o que é uma comuna? É uma organização de burgueses. E eles se organizam para quê? Para lutar pelos seus direitos contra, normalmente, os senhores feudais. Se a cidade está dentro do feudo, senhores feudais tentam impor a esta cidade aquilo que eles exigiam dos seus camponeses. Os habitantes da cidade, os burgueses, vão resistir. Essa resistência ela poderia ser por negociação, fazer greve, não vai fazer comércio, não vai pagar, ou pela guerra mesmo. E às vezes eles ganhavam. E se eles ganhavam, eles recebiam as chamadas cartas de franquia, que permitiam que aquela cidade tivesse uma administração própria e não fosse submetida ao poder feudal. Ela estava submetida normalmente ao imperador, diretamente no Sacro Império, ou ao rei, tá? No caso da França, da Inglaterra, então você não prestava mais contas ao senhor local, mas você prestava contas diretamente ao rei. E o rei da França gosta muito dessa ideia de ter as cidades sob sua proteção, os burgueses do rei, tá? Então, o que é uma carta de franquia? É um documento que vai dizer quais são os direitos e os deveres daquela cidade, daquela comuna. A ideia de comuna, então, vocês percebem que ela surge desta ideia de organização de burgueses,
mas de uma organização para a revolta. Então, a ideia da comuna da revolta, mas a comuna também tem a ideia de igualdade. Todos são iguais, todos os burgueses estão iguais e estão no mesmo patamar, são os habitantes da cidade. Hoje, na França, você usa o commune, é quase que sinônimo para prefeitura, né? Uma região que está submetida a uma certa prefeitura, a comuna tal, a comuna XYZ. Em francês é mais ou menos isso, ou seja, essa ideia de organização dos cidadãos daquela região, né? Ou de uma região onde você tem um número X de cidadãos. Eu falei da Liga Hanseática, que é um mapa mais detalhado sobre a Liga Hanseática. A Liga Hanseática é uma associação de cidades livres, dessas cidades francas, com o intuito de ampliar a sua importância comercial. Eles vão pegar principalmente essa região aí, laranjinha, né? Que é uma região que pega a Escandinávia, que pega a Rússia, mas a Liga Hanseática ela se associa também a outros grupos, por exemplo, como os Cavaleiros Teutônicos, para conseguir estender o seu domínio, não somente econômico, a regiões que ainda eram regiões que não tinham sido devidamente cristianizadas. Letônia, Estônia, Lituânia. Então, justifica a presença de uma ordem de cavalaria que vai, né? Você leva a fé, você leva o comércio, você impõe o domínio àquela região. Então, a Liga Hanseática ela é muito importante, ela vai ter influência na Rússia, na Escandinávia, mas ela vai fazer comércio com todo mundo até lá no Mediterrâneo, tá? Então, um grupo de cidades livres que se associam para fazer comércio, mas se necessário vão fazer guerra também, se associando a outros grupos como os Cavaleiros Teutônicos. Cidade, como é que a igreja vai se virar nessa cidade? Eu falei, o bispo mora na cidade, mas na cidade você também vai ter as chamadas ordens mendicantes, que são ordens religiosas, são regulares, lembrem que já teve questão na SPSEC sobre isso, seguem uma regra, vivem em comunidade, mas não vão viver fechados, eles vão viver em contato com o povo. As primeiras ordens mendicantes surgem naquele auge do desenvolvimento das cidades. São os franciscanos e os dominicanos. E eles vão estar na cidade não somente pregando, mas também ensinando. Porque é na cidade, a partir do século XI, que vão começar a se estabelecer as chamadas universidades, que são corporações de ofício também. Corporações ou de estudantes e professores, tá? Então, ou de estudantes, no caso de Bolonha, ou de professores, no caso de Paris, as duas primeiras universidades, mas que você vai ter lá, dentro da universidade, os franciscanos, os frades franciscanos e dominicanos ensinando. O mais importante, né, desses mestres todos, Tomás de Aquino, que vocês devem ter ouvido falar em filosofia, é um dominicano, é um dos maiores intelectuais da igreja e da Europa na Idade Média e é importantíssimo até hoje para o pensamento ocidental. Ele é um frade dominicano e ele está dando aula na universidade. E nessa universidade, né, esses frades eles vão conseguir novos discípulos, novos adeptos, eles vão criar casas para acolher os estudantes pobres e o uniforme escolar vai ser criado, porque o estudante pobre que morava nessas casas deveria se identificar como tal. Então, a ideia de uniforme escolar que vocês usam, ela surge na Idade Média, surge no contexto da universidade, você identificava o estudante pobre à distância porque ele tinha que usar uniforme, né? E a função dessas ordens, então, é pregar na cidade, é cuidar dos pobres, é combater as heresias, no caso dos dominicanos principalmente, vão estar envolvidos na cruzada contra os cátaros, por exemplo. Estamos chegando bem no finalzinho agora do nosso conteúdo. Eu espero que essa aula não tenha ficado tão grande assim, mas vocês podem ver aos pouquinhos, não precisa ver tudo de uma vez, tá? A gente vai falar da Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos cai nas PSECs? Já caiu 2 vezes, se não me engano, nesses últimos 20 anos. Normalmente a gente tem uma questão de idade média na prova anualmente, então pode acontecer de ter 2, mas normalmente é uma. Pode ser Guerra dos 100 Anos? Pode. A Guerra dos 100 Anos é uma guerra que já sinaliza a crise do feudalismo, tá? Por quê? E a gente falou quando falou de sistema feudal. As guerras são curtas. As guerras precisam ser curtas porque se a guerra se estender por muito tempo, o senhor, o suzerano, tem que indenizar os seus vassalos, né, para que eles continuem na guerra, tem que oferecer compensação, tá?
A Guerra dos 100 Anos, ela durou 100 anos? Não. Mas foram guerras e conflitos tão próximos um dos outros, apesar das tréguas, etc., que a gente considera como uma guerra de 100 anos, né? 100, 114 anos, se não me engano. Vamos lá. A Guerra dos 100 Anos opõe França e Inglaterra. Principais motivações desta guerra. Motivação número 1, e não pensem que ela é de menos importância. O rei da Inglaterra, ele acreditava que tinha direito ao trono da França. Ele era neto do rei Filipe o Belo, que é um rei muito importante. Vou falar dele rapidamente. Talvez eu coloque ao pare-aule entre um vídeo sobre de um seriado francês chamado Os Reis Malditos, né, que vai mostrar, né, que abre lá com o fim da Ordem dos Templários. Então, o rei Filipe o Belo, ou o rei de ferro, né, Filipe IV, ele é o rei que acaba com a Ordem dos Templários. Ele é o rei, a gente já falou dele em sala de aula, que manda sequestrar o Papa. O Papa excomunga por conta de questões de dinheiro que deveria ir para a igreja, que ele não está entregando, e ele paga para ver, ele é excomungado e ele vai e manda sequestrar o Papa. É ele o rei que vai levar a capital da Igreja Católica de Roma para Avignon, no sul da França. Então ele é um rei muito importante. E quando ele estava nesse seu processo, né, de final de governo, em que ele está acabando com a Ordem dos Templários, está submetendo a igreja aos seus interesses, elege o Papa que ele quer. Então, acontece um incidente que vai marcar aquele momento. Ele condena o líder dos Templários à morte, o Tiago de Molay, e quem é maçom, filho de maçom, talvez alguns dos meninos que estejam aqui pertençam à ordem de Molay, né, que é a ordem pré-maçônica, né, para os adolescentes que estão ligados a famílias da maçonaria. Então, o Tiago de Molay é condenado à morte na fogueira, junto com outros 2 líderes da Ordem dos Templários. Ele é o último dos grão-mestres templários. E aí, do meio da fogueira, ele roga uma praga no rei da França e ele diz que o rei da França, o Papa Clemente V, se não me engano, e o Nogaret, que tinha sido o sujeito que tinha levado o exército para capturar o último Papa, o Papa anterior, eles, antes que aquele ano terminasse, todos eles estariam diante do tribunal de Deus, eles seriam julgados. Antes do final do ano, todo mundo estaria morto e que eles seriam malditos até a 13ª geração da sua raça. O fato é que antes do final do ano, o rei estava morto, o Papa estava morto, o Nogaret estava morto. O rei o Filipe IV tinha 3 filhos homens, só que antes dele morrer se descobre que 2 desses filhos estariam sendo traídos, então as esposas desses filhos são encarceradas para a vida inteira. E o terceiro filho, a esposa não tinha traído, mas tinha acobertado a traição, então ela é presa também. E aí nenhum desses 3 príncipes tinha filhos, homens. Morre Filipe IV, assume o filho seguinte, que é Luís X. Ele consegue se livrar da primeira esposa, ela morre de repente na prisão. Ele casa de novo, mas ele morre também em menos de 2 anos e deixa a esposa grávida. Nasce um menino, mas esse menino morre com poucos dias de nascido. E aí, o segundo irmão, que é o que a esposa não tinha traído, ele desencava uma lei lá, sei lá de onde, e faz uma grande armação e vem com uma lei chamada Lei Sálica. Essa Lei Sálica, ela diz que nenhuma mulher, nem descendente de mulher, poderia ocupar o trono da França. Veja, nenhuma mulher, nem descendente de mulher. Tanto que os ingleses vão perguntar se na França os homens não nascem de mulheres, mas deixe isso. Esse segundo filho, o Filipe V, ele tinha um filho homem e tinha 3 ou 4 filhas meninas. Esse filho homem vai morrer, ele não vai ter nenhum filho homem, em 5 anos ele está morto, o trono passa para o terceiro filho, que estava com a esposa presa por adultério. Ele consegue também se desvencilhar da esposa, casa de novo, a esposa morre de parto, casa uma segunda vez, morre, deixa a esposa grávida e nasce uma menina. E aí acabou a família, porque havia uma irmã, que é a mãe do Eduardo III, rei da Inglaterra,
mas ela, por ser mulher, não pode herdar o trono, e seu filho, por ser filho de uma mulher, a lei foi criada para isso, também não pode herdar o trono. E o reino da França, a coroa da França passa para os primos, que é a família Valois. Eduardo III, ele não vai aceitar por muito tempo essa ideia de que ele não é o rei da França e da Inglaterra, e ele vai começar uma guerra pelo trono da França. Esse é o motivo dinástico da coisa. Não importa, né? Mas, a rigor, havia outras motivações. O rei da França, porque Eduardo III não quer se submeter, vai lá e invade o ducado da Gasconha, que pertencia ao rei da Inglaterra. Então, um pedaço da França que ainda pertencia ao rei da Inglaterra. E havia disputa pela região da Flandres, que fica na Bélgica atual. Vocês já ouviram Flandres várias vezes em sala de aula, na base, principalmente, porque é uma região que vai se destacar desde a Idade Média pela produção de tecidos. É uma região que tem várias cidades importantes, Bugres e outras cidades importantes, que produzem tecidos e eles compram lã principalmente da Inglaterra. A Inglaterra tem interesse de controlar essa região e a França também quer que essa região fique ligada ao reino da França. Então a guerra tem motivos dinásticos, o rei da Inglaterra acredita e defende a ideia de que ele é rei da França. A França, o rei da França vai invadir um feudo do rei da Inglaterra, que é o feudo, que é o ducado da Gasconha, e o controle da região da Flandres. Boa parte dessa guerra, né, vai ser lutada no território francês, tem batalhas navais também, mas é no território francês que a guerra se desenvolve. Durante boa parte do tempo, a França está perdendo essa guerra. Vai chegar um momento que o rei da França vai reconhecer que o rei da Inglaterra é seu herdeiro, no caso Henrique V, tirando o seu filho, né, do caminho, inclusive. Era uma situação desesperada. Mas esse filho, né, que a princípio não teria direito ao trono, porque o pai dele declarou que o rei da Inglaterra era seu herdeiro e quem dele nascesse, vai ter a ajuda de uma personagem inesperada, que é a Joana d'Arc, que vai ser identificada nesse momento como, né, um dos primeiros símbolos do nacionalismo francês. Porque ela é uma camponesa de 16, 17 anos, que consegue chegar até o príncipe, né, que deveria ser o rei da França, e ela o convence de que ela tinha sido enviada por Deus, tinha sido chamada por Deus, e a partir de Joana d'Arc, em torno dela, você vai ter, né, todo um sentimento, né, de que agora nós temos como lutar porque Deus está conosco, e os franceses vão conseguir, né, se organizar e reverter essa situação de perda de territórios até o momento em que eles expulsam os ingleses. O fato de você ter esse avanço dos franceses, Joana d'Arc morre no processo, né, ela vai ser capturada, vai ser morta na fogueira como bruxa, como feiticeira, vai fazer com que na Inglaterra nós também tenhamos conflito. Porque a família que está no poder e que está perdendo uma guerra que a princípio deveria ser ganha, ela vai passar a ser identificada como uma família fraca e nós vamos ter uma guerra civil na Inglaterra que é a chamada Guerra das Duas Rosas, que é a guerra que vai opor os York de um lado e os Lancaster do outro. Os Lancaster estavam no poder, os York querem o poder, todos eles são descendentes do Eduardo III, que teve um montão de filhos e todos, a maioria deles sobreviveu à idade adulta e procriou. Então, York e Lancaster se enfrentam, mas quem vai vencer essa guerra e quem vai assumir o trono não vai ser nem a casa de Lancaster, que já estava, que perde, que volta, nem os York, vai ser uma outra família, a família Tudor, a família do Henrique VIII, da Elizabeth I. A gente chegou ao final da Inglaterra, da Idade Média na Inglaterra e na França. A França ainda não está centralizada nas mãos do rei, mas o rei agora da França não tem mais que conviver com territórios ingleses gigantescos dentro do seu reino. E no caso da Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas serviu para levar ao poder uma outra família e dizimar boa parte da nobreza feudal de verdade da Inglaterra, porque ela vai se matar nessa guerra. Tá? O século XIV, que é o século da guerra, que começa a Guerra dos 100 Anos, ele é chamado de século da crise. Vai ser um século marcado por quebras de colheita, daí a chamada Grande Fome, e também pela peste negra,
que é um grande surto de peste bubônica que vem do Oriente para o Ocidente. Então, aqui o caminho da peste. Então, a peste vem por terra e vai chegar por mar, né? Os ratinhos pulam dentro dos sacos de cereais que vêm na Rota da Seda, no comércio, e daí chegam os navios e vão procriar, e a pulga dos ratos passa para os seres humanos, e os seres humanos acabam adoecendo e morrendo, e a peste vai se alastrar por toda a Europa. É uma pandemia, tá? Como aconteceu recentemente entre nós. Mas o fato, né, que a peste negra ela tem, né, ela vem na esteira dessas quebras de colheita, dessa fome, ela vai chegar à Europa no momento de conflitos em várias regiões. O conflito mais importante é a Guerra dos 100 Anos, mas há outros conflitos acontecendo nesse momento. E essa situação de fome, de guerra, de peste vai levar às revoltas camponesas. Guardem o nome Jacques Query, de Jacques, né? Qual é o nome daquele camponês? Ah, é um João qualquer, né? Um João ninguém. É um Jacques, né? É um Jacques Query, a revolta dos Jacques. Então, toda a revolta camponesa na França, na prova da Espesex, ela é chamada de Jacques Query. O grande medo da Revolução Francesa é uma Jacques Query. Além da revolta na França, ou a revolta de Wat Tyler, na Inglaterra, também ligada a todo esse contexto de crise agrária, guerras intermináveis, no caso da Inglaterra, guerra com a França, guerra civil, aumento de impostos, peste, que é uma revolta que se dirige a Londres, vai encurralar o rei, e eles cantavam, tem uma quadrinha que já apareceu em prova, que era cantada por esses camponeses, enquanto Adão arava e Eva tecia, quem era o Senhor, tá? Então essa ideia é importante porque ela já mostra a insatisfação dos camponeses em relação aos grandes senhores e ao domínio feudal. Nesse contexto de crise, nós vamos ter o aumento do medo na sociedade. Alguém pecou, Deus está nos castigando. Nós pecamos, temos que fazer penitência. Então, pessoas se penitenciando, se açoitando na rua, em grandes procissões. Algumas dessas procissões de penitentes, elas continuam sendo feitas até hoje, porque elas acabaram se incorporando à própria prática católica de piedade. Mas nós vamos ter também a perseguição a determinados grupos específicos. Os hereges, os judeus, que vão ser identificados, né, como inimigo interno, porque se temos doença, se temos peste, é porque alguém envenenou a água, é porque alguém envenenou o ar. Os judeus morrem menos porque os judeus tinham hábitos de higiene que estavam ligados às suas práticas religiosas, lavar as mãos, com frequência tomar banho. Então eles acabavam morrendo menos e isso era visto como um sinal de que eles eram os criminosos. E também a perseguição às mulheres, porque são principalmente mulheres, é o início da caça às bruxas. Então temos um inimigo interno, alguém que está nos envenenando, nos matando, se relacionando com o diabo e por aí vai. Caça às bruxas é um fenômeno do final da Idade Média que é principalmente desenvolvido na modernidade. Não é associado à Idade Média, está presente na modernidade, na Idade Moderna, mais do que na Idade Média. Mas são todos sintomas, principalmente a Guerra dos 100 Anos, esse longo conflito, do fim do feudalismo, da sua superação, e daquilo que vai vir depois, que é o absolutismo monárquico, principalmente na França. Tá? Vamos falar um pouquinho de universidade ao final da nossa aula. As universidades nascem na Idade Média, nunca houve questão direta de universidade dentro da prova da Espesex, mas houve questão sobre escolástica. Então, se apareceu escolástica, pode aparecer a Idade Média também, né? Apareceu no item. Escolástica foi uma vertente da filosofia medieval que tentava conciliar, a mais importante, fé e razão. Tá? O pensamento grego, Aristóteles principalmente, e a Bíblia. Então, até o século XII, nós tínhamos escolas nas catedrais e nos mosteiros. Se você queria estudar, você tinha que ir de escola em escola em busca dos melhores mestres. A partir do final do século XII, vão ser criadas as primeiras universidades, e são corporações de ofício, ou de estudantes, entre estudante, mestre, doutor, ou de professores. Tá? E elas nascem na cidade, e lá você vai reunir um número de mestres no mesmo lugar. Então, todo mundo pode convergir para Paris, se quiser estudar teologia,
para Bolonha, na Itália, se quiser estudar direito romano e direito canônico. Lembrem dos bizantinos na Itália, do Corpus Iuris Civilis. Então, a primeira universidade de direito vai nascer na Itália. O latim era a língua da universidade. Você poderia não saber latim quando você chegava lá, e havia meninos que iam para a universidade já com 11, 12 anos, começavam lá no curso de artes, aprendendo o básico, inclusive o latim. E você tinha, de um lado, né, o trivium e o quadrivium, né, que eram a formação básica desse curso de artes. Trivium, gramática, retórica e lógica. Quadrivium, música, aritmética, geometria e astronomia. Não vai cair em prova nenhuma perguntando o que tinha no trivium, o que tinha no quadrivium, mas pode cair um item assim. O trivium e o quadrivium eram o fundamento da educação na universidade medieval. Aí é a opção correta, entendem? Ninguém precisa decorar o que é o trivium e o quadrivium, que tem dentro deles. Mas se vocês verem essas duas palavras juntas, estejam atentos para ver se não está falando de universidade, de Idade Média. Havia 3 cursos universitários: o curso de teologia, o curso de direito e o curso de medicina. E era nessa ordem de valor: teologia em primeiro lugar, depois direito, depois medicina. O monopólio da educação era da Igreja Católica. Então, se um rei, se um imperador, se um duque... Então, por exemplo, a universidade onde o Lutero onde o Lutero lecionava, né, a Universidade de Wittenberg, onde ele coloca as 95 teses, tinha sido fundada por um duque. Mas para que uma autoridade secular pudesse abrir uma universidade, a Igreja Católica tinha que autorizar. Então, havia universidades fundadas direto pela Igreja e outras fundadas por grandes senhores, tá? Essa ilustração mostra uma sala de aula medieval. Vocês assistindo, deem uma paradinha e vejam se vocês se identificam ali, o aluno que dorme, o aluno que conversa. É uma sala de aula típica mesmo nos dias de hoje. O professor está dando aula, você tem ali os auxiliares, né? Você tinha o doutor, o mestre, tinha aquele que dava aula, ensinava naquele dia, e você tem os alunos ali. A Idade Média ela aparece em vários meios até hoje, é um período muito visitado, então aparece no cinema, na TV, na música, nos quadrinhos, mas ela aparece hoje também no campo político, né? De um lado, você tem aqueles que associam tudo que de ruim existe, aconteceu à Idade Média. Então, se é ruim, não importa se é medieval ou não, é medieval. Por outro lado, há aqueles que idealizam a Idade Média como um período perfeito, onde todos sabiam qual era o seu lugar, e nos discursos mais contemporâneos, principalmente anarcocapitalistas, a ideia de que era um momento que não havia Estado, e não havia, o Estado começa a ser constituído no final da Idade Média, e que você tinha liberdade, né, para empreender, para viver, que você não vai ter depois, a partir do momento que você constitui o Estado, que interfere na vida das pessoas, primeiro dos súditos, depois dos cidadãos. Nem uma visão nem a outra é correta, e vocês têm aí amplo material, se vocês quiserem, para ler sobre a Idade Média e para se divertir também, né? Vendo como o período medieval pode ser retratado e pode aparecer. E é isso, obrigada. Desculpe por ter sido tão longa essa aula. Algumas turmas já tinham visto boa parte do que eu falei e outras tinham visto só uma parte pequena do que eu falei. Espero que seja útil para vocês, e a gente vai agora para reformas religiosas e renascimento cultural. Então é isso. Tchau, tchau para vocês.